PET apresenta Café com Química. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Química. Meu nome é Pedro Paulo e atualmente sou estudante de Engenharia Química e integrante do PET Química, e estou acompanhado aqui hoje do Eliardo, estudante de Engenharia Química e também integrante desse grupo. Nesse episódio, o nosso convidado é o professor doutor Eduardo Luiz Dias Cavalcante e vamos falar um pouco sobre sua formação acadêmica, sua trajetória e também sobre algumas de suas experiências adquiridas durante a carreira. Seja muito bem-vindo ao Café com Química, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Maravilha, prazer é meu. Então, sempre é um prazer aí estar falando sobre a nossa trajetória aí para os futuros ingressantes na Química ou até mesmo a galera que já está no curso de Química quer saber um pouco da história, né? Como é que a gente começou, como é que foi, né? Por que a gente está aqui nesse lugar, né? Acho que é legal isso. Professor, sabemos que o senhor é formado em Química Licenciatura pela UFGEL, Universidade Federal de Goiás. Poderia contar pra gente o que é que motivou o senhor a entrar nesse curso? Muito bem. Então, faz 24 anos que eu entrei no curso de Química, né? Então, eu entrei no ano de 2000 e, na época, na verdade, a gente não sabia, assim, direito o que era licenciatura e bacharelado. Não tinha essa distinção, você não entrava para um curso específico, você entrava para Química. E depois, durante o curso, você escolhia como que você queria terminar ele. Você não escolhia como você começaria ele, você escolhia como você terminaria ele. Então, no último ano, que o curso era anual, não era semestral, no último ano, aí a gente fazia a opção, né? Então, como é que eu fui parar nesse curso de Química, né? Quando eu fazia ensino médio, né, no final da década de 90, eu gostava muito de química, de física, matemática, eu era bom nessas disciplinas, e então eu queria fazer um curso na área de ciências, mas eu queria algo que fosse mais prático, né, que tivesse alguma coisa para... Pensei em engenharia química, na época, na UFG não tinha engenharia química, o mais próximo nessa época era a Federal de Uberlândia. Mas aí eu dei uma olhada na matriz curricular, né, no histórico do curso, etc. E tinha muita disciplina que não era de química, né? Muito cálculo, muita física, né? E etc. E aí eu falei, não vou fazer química mesmo, né? E estava na dúvida entre química e física, mas aí eu queria uma coisa mais prática, e aí eu acabei optando por química, né? Ledo engano, né? Porque física tem muita prática também, né? Mas lá no ensino médio a gente acha que é muita teoria, parecido com a matemática. E aí acabei optando por fazer o curso de Química, né? É muito engraçado ver como no passado as coisas eram bem diferentes, né? A questão de hoje ser semestral, né? Antes era anual, então acho legal ver essas diferenças. Professor, acredito que a graduação é um período que pode, muitas das vezes, ser bastante conturbado. A gente está aprendendo sobre nossa escolha profissional, lidando com todos os receios acerca das nossas perspectivas de futuro. Então, a gente gostaria de saber como foi esse período de graduação para o senhor. E se você podia nos contar um desafio que você enfrentou durante esse período e como que você lidou com esse desafio. Assim, antes de mais nada, eu acho que todos nós que estamos aqui, né, pelo menos eu imagino isso, pelo menos comigo aconteceu isso, né? Todo professor universitário, ele gostou demais da graduação, né? Ele gostou tanto que ele decidiu ficar aqui a vida inteira, né? Ele gostou tanto da universidade que ele quis ficar aqui, né? A não ser que, assim, a pessoa saia, vá fazer mestrado, doutorado em outro centro de pesquisa, tipo Embrapa, INPE, etc., e depois preste concurso para a universidade, né, e tal, ou vá para a educação básica, que foi o meu caso, né? Lecionei na Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás por 5 anos, mas nunca larguei a universidade, porque eu estava no mestrado, depois no doutorado, né, e tal. Fui professor de escola particular, de cursinho, etc. Mas, enfim, voltando para a história da universidade. Então, assim, eu gostei tanto da universidade que eu quis ficar nela a minha vida inteira.
Então, esse é o primeiro ponto. Como é que foi a graduação? Então, como eu falei, a graduação, na minha época, né, lá na UFG, ela era anual. E aí, ela, assim, apesar de ser muito diferente do ensino médio, se assemelhava em algumas coisas. Por exemplo, a gente já chegava lá e não tinha o que vocês têm hoje, que é poder escolher a disciplina que você vai fazer. A gente já recebia o pacote fechado. Então, no primeiro ano, você vai ter Química Geral, Laboratório de Química Geral, Física 1, Cálculo 1, Geologia, Inglês, não sei o quê. No segundo ano, você vai ter Química Analítica 1, Química Inorgânica 1, Química Orgânica 1, Física 2, Cálculo 2, não sei o quê. Então, eram os pacotes fechados porque era um ano disso. E uma coisa legal do modelo anual de curso, imagina você ficar, por exemplo, um ano na disciplina. Você consegue ver muita coisa. Cara, é muita coisa. Então, assim, o que a gente faz hoje, por exemplo, no cálculo 1 e 2, lá a gente via no cálculo 1. Só em um cálculo. Então, era muita coisa. Por outro lado, a gente fazia muita prova. Então, o professor de cálculo dava assim, umas 10 provas pra gente, imagina? Era bom porque assim, a gente podia recuperar aquela que a gente saiu mal, né? Porque todo mundo vai mal em cálculo e física uma hora na vida, né? Então a gente podia recuperar, estudar mais. Então, assim, era um modelo que você tinha essa prerrogativa de se dedicar, de ter muito tempo em contato com o professor, com a disciplina, com o conteúdo. Por exemplo, laboratório. Imagina um ano de laboratório. Toda semana ter uma aula prática. Pra gente que gostava ali da aula prática de química, era muito bom. Agora, tem o outro lado da moeda, né? Sempre tem dois lados, né? Era um curso que dificilmente você conseguia trabalhar fazendo o curso. Ou fazer um estágio remunerado, alguma coisa do tipo. Você tinha que viver para a universidade. E por isso eu acho que também foi mudado algumas coisas, né? Porque a universidade naquela época, ela era excludente. Ela era muito excludente, né? Então, por exemplo, o curso de química nosso lá era integral. O dia todo. Então, só para vocês terem uma ideia, no segundo ano, como eu falei, você recebia as disciplinas, já o pacotinho fechado. Química analítica experimental era segunda-feira, 7h10 da manhã. E orgânica 1 teórica era 6 horas da tarde, da noite, na verdade, né? E a gente só tinha essas duas disciplinas na segunda-feira. Na terça-feira a gente tinha analítica teórica, e depois, de manhã cedinho, 7h10, e depois 1h a gente ia inorgânica teórica. Aí ficava até as 3 horas, depois acabava. Mas pensa no horário da segunda. Era um laboratório de manhã, que ia até meio-dia, que é aqueles laboratórios de analítica que você faz marcha analítica, que demora muito tempo. E depois a gente ia ter aula às 6 horas da noite. Aí a gente ficava lá, e tinha o que fazer lá? Aí a gente ia para a biblioteca estudar, ia fazer relatório, enfim, não é que nem hoje que cada um tem seu computador, seu smartphone, né? Não tinha isso. Então, assim, a gente, logicamente, tinha um momento ali de descanso, de lazer, então a gente jogava muito truco no centro de convivência. Lá no DCE tinha umas mesas de sinuca, de vez em quando a gente jogava uma sinuquinha. No CEADA a gente tinha uma mesinha de ping-pong, que a gente fazia o ping-pong 1, truco 1, depois fazia truco 2, ping-pong 2, né? Era mais ou menos nesse sentido. Mas foi um tempo muito bom, assim, cara, aprendi muita coisa, assim, conheci muita gente bacana, fiz grandes amigos, aprendi, assim, muita coisa, não só de química, mas coisas da vida, assim, como eu falei, gostei tanto que eu decidi ficar na universidade minha vida inteira, né? Então, assim, eu acho que tem esses dois lados, né? É um lado de muito aprendizado, mas era um lado muito difícil, porque a gente não tinha muito como fazer. Então, assim, quem precisava mesmo de dinheiro para se manter na universidade, que a família não conseguia ajudar, tinha que dar aula à noite, em supletivos, que hoje não tem mais, acho que vocês não conhecem o que é isso, supletivo. Eram escolas particulares que faziam o ensino médio tipo EJA, cada ano em um semestre. Chamava supletivos, escolas supletivas, colégio supletivo. Então, em Goiânia, na época, tinha muito isso, muitos supletivos particulares, para que as pessoas fizessem o ensino médio em 1 ano e meio, em vez de fazer em 3 anos, né? E aí a gente pegava muito aula particular dessas escolas particulares para ganhar um dinheiro. E, uma coisa também importante, né? Não tinha a política
de ações afirmativas que a gente tem hoje na universidade. Então, por exemplo, você ser bolsista de um PET, ou você ser bolsista de um PIBIC, era muito difícil, porque quando o professor tinha bolsa, tinha uma. Quando tinha. Então, a maioria das iniciações científicas que a gente fazia era voluntária. Por conta disso, a gente ficava o dia inteiro na universidade fazendo alguma coisa, né? Então, a gente fazia iniciação científica, mas não ganhava nada. Então, a gente ser muito bom e pegar um professor também que era muito bom para poder ter um currículo muito bom e ter uma bolsa. E aí, a galera se degladiava por conta de uma bolsa, né? Imagina. Então, assim, era bem complicado. E uma dificuldade... já falei as dificuldades aí, né? Pedro perguntou a dificuldade que eu passei, né? Acho que todo mundo passou isso. Mas uma dificuldade que eu acho que quem fazia graduação nessa época passava, pensando no curso de Química, eram principalmente duas. Agora a gente está num período aí de greve, né? Dos servidores. Os professores fizeram a assembleia essa semana, né? Acho que foi segunda, para ver essa questão de greve. Nessa época o RU não era terceirizado, então quando tinha greve dos servidores, a biblioteca fechava e o RU também fechava. Então para a gente era muito complicado, porque a gente não tinha o Google, né, o oráculo dos deuses Google para pesquisar, não tinha computador, não tinha nada, então a gente tinha que ir para a biblioteca mesmo, e a biblioteca fechava e o RU fechava, então a gente não tinha nem onde comer e nem onde estudar. Então era muito difícil. E não tinha o que a gente tem hoje, né? Tanto de PDF, livros em PDF, etc. Então essa é uma das grandes dificuldades que a gente passava. E pensando em estudo, em material bibliográfico, a gente não tinha muito livro de química em língua portuguesa, né? Então por isso também que a gente tinha o curso de inglês instrumental logo no primeiro ano, para a gente aprender alguns termos técnicos da química. Era um inglês instrumental mesmo, voltado para a área de química. Claro que o professor vinha da letras, nem sempre tinha aquele cuidado, mas era bem legal. E era isso, assim, não existia livro de orgânica, analítica, inorgânica em português. No máximo existia livro de química geral, tipo, como tem até hoje, o Atkins, o Marham, Russell, aqueles livros de química geral mais antigos, já tinham em português, mas, por exemplo, de analítica, o Skugel, o Solomon de orgânica, ou o Schraver da inorgânica, esses livros assim, mais técnicos das áreas específicas, era tudo em inglês. Então, pra gente era bem complicado de estudar. Então, essa é uma outra dificuldade importante, assim. Só queria comentar que é muito interessante a gente ver, assim, do ponto de vista do nosso tempo universitário, né, que a gente tem essas facilidades, que a gente tem computador, biblioteca sempre disponível, RU sempre disponível, poder escolher as matérias que vai ter no semestre, né? E às vezes a gente não dá tanto valor a essas facilidades, né? Professor, durante sua jornada acadêmica, desde a licenciatura até o doutorado, também pela Universidade Federal de Goiás, o senhor sempre foi muito atuante na área educacional. E aí a gente queria saber qual a sua motivação assim, para ir para a área educacional. E mais especificamente também, se o senhor tinha a aspiração de lecionar já no ensino superior ou se essa vontade ela cresceu depois. Então, aí repetindo de novo, né, assim, como eu queria ficar na universidade a vida inteira, assim, acho que a partir do momento que eu deparei, assim, que eu entrei em contato com esse ambiente universitário, gostei tanto e eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria, se é para ser professor, que eu fosse ser professor na universidade. Não sabia que eu ia para a área do ensino de química ainda, porque, como eu falei, a gente só escolhia no final do curso a licenciatura ou o bacharel, mas eu achava, assim, muito elegante, muito bacana, muito intelectual essa vida de pesquisador na química, seja de qual área. Eu achava, assim, os professores que a gente teve na época lá da graduação eram pessoas, assim, além de serem pessoas muito gente boa, serem seres humanos fantásticos, eram pessoas, assim, de um conhecimento, assim, o negócio era tão legal. Eu falei, cara, eu quero ser que nem esses caras, que nem essas mulheres, que nem esses homens, então, enfim, queria ser que nem essas pessoas, né? Mas eu não sabia que eu ia para a educação básica naquele momento. Embora, como eu falei também, não tinha muita opção se a gente quisesse ganhar um dinheiro, trabalhar na área de química, fazendo alguma coisa, porque o curso não permitia.
Então, fatalmente, independente de ser licenciatura ou bacharelado, todos nós que estávamos ali naquela época, a gente acabava dando aula como professor substituto ou numa escola particular, em algum momento da carreira acadêmica, dos anos que a gente passava no curso, né? Como é que foi essa inspiração, assim? A gente fazia tudo junto, as disciplinas eram todas iguais, que é um modelo de currículo que a gente discute isso lá na licenciatura, que é um modelo que já está ultrapassado, que a gente chama de modelo 3+1, que é 4 anos da graduação, a gente faz 3 anos de formação técnica e depois fazia 1 de formação específica. Então, todo mundo fazia 3 anos iguais. Quando chegava no último ano, a galera do bacharel ia para as disciplinas específicas, ou da tecnológica, da engenharia, sei lá, ia para as disciplinas específicas, e a gente da licenciatura fazia as disciplinas de ensino. Onde está o problema nisso? Por que isso está ultrapassado? Porque a gente entende que formar, por exemplo, um professor, você não consegue fazer em 1 ano. Você tem que fazer ao longo do curso. Ao longo o cara entra aqui, né, a pessoa entra aqui na licenciatura, ela já começa a ter contato com as questões de ensino. Para que depois de 4, 5 anos, e mesmo assim você ainda não consegue formar direito, né? Então, assim, é um negócio que é gradual, que você precisa de muito contato. Enfim, então, voltando lá para a minha época, a gente tinha essa pegada desse 3+1. Então, assim, a priori, todo mundo estava ali no curso de Química. Quando chegou, eu entrei bem por acaso, embora eu já desse aula na educação básica, como professor temporário, porque na nossa época também podia, né? Agora não pode mais. A gente podia fazer o concurso temporário mesmo sem estar formado. E mesmo sem ter licenciatura. Porque a falta de professor de Química, Física, Biologia era grande demais. Né? Então a gente podia fazer a qualquer momento, a secretaria deixava. Desde que você tivesse matriculado no curso. Então, a priori, eu queria ser professor universitário e eu gostava muito da orgânica e da analítica. Fazia iniciação científica. Fiz iniciação científica na fisicoquímica, mas era uma fisicoquímica bem orgânica. Tinha a ver com polímeros, síntese de polímeros, etc. Fiz IC na orgânica também e fiz estágio no Ministério da Agricultura. Uma das poucas vagas que tinha para estágio naquela época, eu consegui. E aí eu era bem analítico, porque eu ficava num laboratório de fertilizantes e eu analisava NPK nos fertilizantes e tal. Então, assim, eu queria ser professor universitário, mas não ainda na área da educação básica. E por conta desse estágio, que era todo de manhã, no último ano, quando eu cheguei no 4º ano, né, do curso, eu tinha que optar bacharel ou licenciatura, e aí tinha minha grade toda fechada de manhã, e as disciplinas da licenciatura, da educação, do ensino, eram todas à tarde. Então eu conseguia fazer o curso e fazer estágio, e quem fazia bacharel tinha umas disciplinas de quântica, de orgânica avançada, alguma coisa, que eram de manhã, e aí eu não conseguia fazer. Então, a princípio, eu fui para a licenciatura por acaso, entre aspas, assim, por uma necessidade de trabalhar, e aí quando eu comecei a fazer as disciplinas de ensino, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu me descobri. Quando eu entrei na disciplina de psicologia de educação, eu cheguei atrasado, acho que já tinha umas 2 semanas de aula por conta desse meu problema do estágio. Eu tentei mudar para outro horário, não consegui, tentei fazer um acordo de ficar 2, 3 dias o dia inteiro e depois folgar, mas não consegui também. E aí eu comecei atrasado lá, e aí quando eu comecei a ver aquelas discussões sobre os teóricos do ensino e aprendizagem, como é que o sujeito aprende, isso me fascinou, tanto é que eu trabalho com isso até hoje, assim. E as disciplinas do ensino de Química, tem a área de ensino de Química da UFG, assim como aqui a nossa, tem pesquisadores renomados assim, no cenário nacional, e tem uma professora que ela não aposentou ainda, ela está lá até hoje, que é a Agustina Echeverria, que é uma... Olha que loucura essa história. Ela é uma argentina que fez química na Rússia. E aí você se pergunta, como é que essa pessoa veio parar no Brasil? Como todo mundo sabe, qualquer lugar do mundo tem um brasileiro. Ela namorou com um brasileiro, e aí casou com esse brasileiro. Quando eles se formaram, ele voltou pro Brasil, porque ele precisava voltar, e ela voltou junto com ele. E o brasileiro era de Goiânia,
né? E aí ela foi parar lá em Goiás, e aí acabou sendo professora da escola técnica lá, e depois a professora da UFG. E ela tem uma história, assim, com a química, mas não só com a química, com a história da ciência, né? Porque, ela fez química na Rússia, que é o lugar de Mendeleev, mas ela fez mestrado na química orgânica, nos laboratórios que era de Markovnikov, claro que o cara já tem morrido e tudo mais, mas assim, de pessoas que a gente estuda isso, né? Assim, e ela contava umas histórias, e ela fez estágio em fábrica de amônia na Rússia, umas histórias muito loucas, assim, umas coisas, uma experiência de vida muito massa. E aí, depois ela fez doutorado em educação e tudo mais, e é professora, pesquisadora hoje da área de ensino de química, né? Eu estudava essa história de como que o sujeito aprende. Ela, por ter estudado na Rússia também, né, tem uma base vigotskiana, que é um epistemólogo do ensino e aprendizagem russo, que quem está estudando coisas do ensino, seja de química ou de qualquer outra, vai ver Vygotsky em algum momento da sua trajetória. Os meninos aqui da licenciatura vê lá na psicologia da educação, quando fazem essa disciplina. E ela contava umas coisas, você vê, a mulher é tão braba, que ela sabia mais de psicologia da educação do que a nossa professora de psicologia da faculdade de educação, cara. Assim, era um negócio... Ela era muito boa. Né? Não morreu, né? Ela ainda é muito boa, ainda tá ativa. Então, isso me inspirou demais, cara. Eu falava, cara, eu quero ser que nem esse povo. Quero fazer a mesma coisa que esses caras fazem, né? E aí, foi aí que eu fui pra licenciatura. Foi 2002. Nesse ano que a gente estava nesse imbróglio de estar no quarto ano, de fazer essas coisas, de conhecer, só tinha ela como professora de ensino na UFG nessa época, e aí entrou um outro professor que foi crucial para a minha virada de chave, que é o professor Marlon, que foi o meu orientador de mestrado e doutorado. Ele tinha acabado de passar no concurso na UFG, e aí foi trabalhar junto com ela, e só tinha essas duas pessoas, e ele trabalhava com uma coisa que, para mim, nunca ia pensar que poderia trabalhar dentro de uma universidade, que era trabalhar com jogos para química. Aí ele começou a falar sobre isso nas aulas, que ele pesquisava isso. Falei, cara, eu quero fazer... Já estava no último ano, né? Falei, eu quero fazer TCC com esse cara. E aí, daí eu comecei a pesquisar essa história dos jogos no ensino de química, e não parei mais. E aí o que eu segui, né, a minha linha de pesquisa, a minha área de atuação, além da química, né, porque a gente acaba pegando outras disciplinas, mas essa parte de jogos. Então foi aí que eu culminei com a decisão de fazer mestrado, doutorado nessa área e seguir nesse caminho. Inclusive o seu minicurso eu participei no semestre passado lá na Semana de Química e foi bem legal, gostei bastante. Professor, muitos discentes sempre escutam falar sobre a importância de participar de projetos de extensão na faculdade, a fim de formar um currículo acadêmico mais sólido. O senhor teve uma experiência significativa atuando nos projetos Ciência Móvel, Caminho da Ciência e Núcleo de Estudos em Química Forense. Poderia compartilhar conosco um pouco sobre os projetos e como foram essas experiências para o senhor? E quais foram as principais lições que o senhor adquiriu ao longo desse período? E alguma dica para os alunos que pretendem participar de projetos de extensão como estes? Bom, primeiro eu preciso dizer o seguinte, né, para falar sobre o projeto da Ciência Móvel, né, que é o do Caminhão da Ciência. Assim que eu terminei o mestrado, eu tinha acabado de entrar no doutorado, tinha aqui no Brasil um programa de expansão universitária, isso é importante dizer, que eu acho que é uma coisa que abriu muitas portas, que era o Reúne. Não sei se vocês já ouviram falar no Reúne. Era um programa de expansão universitária. Foi a partir desse Reúne que hoje a gente tem, por exemplo, aqui, a Faculdade do Gama, de Ceilândia, Planaltina. Foi por conta disso, porque só existiu o Darcy, o campus Darcy Ribeiro. E isso aconteceu no Brasil inteiro. Teve várias universidades que tiveram incentivo, fomento para abrir outros campos nos seus estados e abrir novas universidades. E eu estou dizendo isso por quê? Porque antes de vir aqui para a Universidade de Brasília, assim que eu acabei o mestrado, passou um ano, eu fiquei um ano trabalhando, entrei no doutorado e abri um concurso na Federal da Bahia,
num campus de expansão, por isso que eu tô comentando essa história do Reúne. Cara, pensa, o estado da Bahia é gigantesco e lá só tinha uma universidade federal, em Salvador. E aí o governo federal abre 2 campos de expansão, um na cidade de Barreiras e um na cidade de Vitória da Conquista, já pensando em esse campo de expansão da UFBA virar uma própria universidade. Tanto é que hoje não é mais um campo de expansão, é uma universidade federal própria, que é a Universidade Federal do Oeste da Bahia, que tem outros campos também, não só na cidade de Barreiras. Enfim, então minha trajetória acadêmica começa lá. Eu faço concurso ainda como mestre, porque também nessa época não tinha tantos doutores formados, principalmente na área de ensino de química. E esses campos, eles surgem com uma determinação do governo federal. A gente vai te dar a grana para abrir o campus. Mas, além dos outros cursos de engenharias, saúde, etc., tem que ter curso que forma professor. Tem que ter licenciatura. Era uma imposição do programa do Reúne. E vinha vaga e verba para isso. Então, abre o curso de licenciatura em Química lá em Barreiras, abre o concurso para várias áreas, inclusive a área de ensino de Química, e eu passo nesse concurso, adianto meu doutorado o máximo que eu posso, e em 2009 eu fui chamado, e aí passei em 2008, em agosto, setembro de 2008, em 2009 sou chamado para lá, e aí já tinha os professores de inorgânica, analítica, orgânica e tal, para poder dar o começo do curso, né? Para depois vir as disciplinas de ensino. E aí, quando eu chego lá, o pessoal tá com esse projeto engatilhado, que é o Ciência Móvel, Caminhão da Ciência, que é uma ideia que também, obviamente, não surge de lá, surge de uma outra universidade da Bahia, que é a Estadual de Santa Cruz, que é a UESC, lá em Ilhéus. Tinha um grupo de professores que tinha esse projeto lá, e nesse grupo de professores de Barreiras, tinha um ex-aluno de lá. E aí ele traz essa ideia, fala, cara, vamos escrever e tal. Tem outros lugares do Brasil que tem esse mesmo projeto. Enfim, e aí a FINEP, né, que é um órgão de fomento, aprova esse projeto, a gente ganha esse dinheiro, e a ideia é fazer a popularização da ciência no oeste da Bahia. Então, ou seja, por que a gente precisava de um caminhão? Por que a ideia era uma ciência móvel? Porque ali no oeste da Bahia, a gente tem Barreiras como uma cidade maior, mais desenvolvida, mas a gente tem várias cidades circunvizinhas ali por conta do agronegócio, da produção de soja, etc. Muita coisa ali, e assim, várias escolas, né, uma população ali grande, mas que não tinha acesso à universidade, a outras coisas, e a gente queria popularizar a ciência para essa população. Então a gente fazia feiras itinerantes, era como se fosse uma feira de ciência móvel. A gente tinha cavaletes, bancada, vários experimentos, a gente colocava tudo no caminhão, vários bolsistas, né, alunos bolsistas, assim como o PET, por exemplo, aqui tem um número grande, né, de estudantes, e a gente colocava tudo no caminhão e fazia escolas de outras cidades, ou até mesmo em Barreiras, a gente fazia na feira, sábado de manhã, na feira livre, imagina. Era um negócio maluco, porque ia todo tipo de gente, né? O cara que tá lá na feira comprando e olhava alguma coisa e ficava curioso, mas também chegava gente bêbada, gente que tava virado, que foi lá na feira comer alguma coisa. Era uma coisa maluca, assim, chegava todo tipo de gente. A gente fazia na praça pública, assim, da cidade, na praça maior da cidade. Enfim, a gente fazia em várias escolas, era muito legal. Então, esse é um caso. Aí, beleza, fiquei lá 5 anos. Enquanto eu estive lá na Federal da Bahia, né, que agora não é mais Federal da Bahia, eu trabalhei com isso lá. E depois eu vim para cá, né, em 2014. Então, assim, agora tá fazendo 10 anos que eu tô aqui no UNB. Eu cheguei exatamente no começo de abril, aqui em 2014. E a professora Ingrid, que é aqui da Inorgânica, né, que trabalha com ciências de materiais, tinha um projeto muito bacana de química forense. E assim, um projeto de pesquisa com vários professores, tanto daqui do UNB, como do INC, como da Polícia Federal, como da Federal de Pernambuco, e instituições estrangeiras, enfim, era um negócio muito, muito bom. E uma das contrapartidas que o projeto tinha que dar para a sociedade era fazer a extensão, para levar essa ideia, esses resultados, para a comunidade externa. E aí, como ela gostava muito dessa parte de jogos também,
ela falou, cara, vamos fazer essa divulgação científica das nossas pesquisas por meio de jogos. E aí, chegando aqui, ela ficou sabendo disso, quis me conhecer. E aí eu lembro disso até hoje. Assim, ela foi lá na minha sala, que nem é minha sala mais, eu tô em outro lugar agora, mas foi lá onde eu tava alocado. E, você que é o Eduardo, você trabalha com isso, com isso, com isso? Eu vi que você trabalha com isso aqui. Você não quer fazer parte de um projeto com a gente, assim, assado? E aí eu topei, eu comecei a entrar nesse projeto dela, que era um projeto de pesquisa. E aí a gente criou um projeto de extensão vinculado a esse projeto de pesquisa para trabalhar com o desenvolvimento de jogos nessa pegada da química forense, trazendo as escolas uma vez por mês aqui, num sábado, que a gente faz uma bagunça aqui no Instituto, para a galera da escola que quiser nos visitar jogar esses jogos. A gente começou com jogos, na verdade, para o ensino superior, para trabalhar com a galera da graduação aqui, e depois a gente transformou alguns jogos para a educação básica, e aí, como eu falei, a gente fez esse projeto de extensão, e aí trouxemos as escolas, enfim. Na pandemia, a gente chegou a fazer algumas coisas virtuais, online, assim, mas não deu muito certo, e aí, depois que a gente voltou para o presencial, esse projeto venceu, e eu não tive tempo de renovar ele ainda. Todo mundo fica me perguntando quando é que eu vou começar de novo e tal, quando que eu vou fazer. Eu comecei a escrever esse ano lá na plataforma da extensão do SIGA-A, mas ainda não mandei aqui para a coordenação de extensão para validar, mas está quase todo fechadinho. Como eu assumi a coordenação do curso de licenciatura agora, eu tô com uns BOs para resolver, mas eu imagino que no segundo semestre a gente consiga fazer isso. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que vocês me perguntaram e eu não me respondi, né? Que é uma sugestão para a galera, para os alunos, né? Sobre a extensão. Uma coisa que eu posso falar de maneira geral é assim. Eu acho que, na medida do possível, claro, né? Porque cada um tem uma vida muito particular, tem gente que realmente precisa trabalhar, precisa fazer estágio, precisa fazer outras coisas. Mas um conselho que eu sempre dou para os meus alunos é: aproveitem a universidade o máximo que vocês puderem. Então, a gente está falando da extensão, mas não precisa necessariamente ser extensão. Pode ser um PIBIC, pode ser outra coisa, pode participar do CEAD, outra coisa, mas que participem. Então, pensando na extensão, pensando no PIBEX, por exemplo, a gente da licenciatura, como eu falei, meu projeto está em stand-by aí, mas tem outros professores, acho que, deixa eu ver, a professora Jennifer, a professora Patrícia, as duas Jennifers, na verdade, lá da licenciatura tem projeto de extensão, a professora Patrícia tem, a professora Larissa também tem, agora eu não lembro se o professor Gerson tem, mas então, ou seja, eu logo mais vou ter também, então a gente tem vários projetos de extensão na licenciatura, além dos outros professores das áreas técnicas que também possuem alguns projetos de extensão. Então, a minha dica sempre é assim, ó, se vocês puderem, participem, porque é um aprendizado muito legal, é um envolvimento que você faz, não só no ambiente universitário, mas com a comunidade externa. Então, eu acho muito legal, eu acho que é um aprendizado para a vida, assim, não só para a carreira, né, docente da gente, mas para a vida. Então, a minha sugestão é sempre que façam, sempre na medida do possível, e se puder mais de um, né, assim, para conhecer mesmo as outras áreas, né. Professor, eu gostaria de frisar num ponto que o senhor comentou nessas últimas duas respostas, que é a sua linha de pesquisa envolvendo jogos e seu uso no ensino da química. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre sua experiência trabalhando com isso, se possível citar alguns jogos que o senhor já teve contato, ou então que já participou a produzir, também para incentivar o público do nosso podcast a ir atrás e jogar seus jogos. Certeza, né? Tem que vender o peixe, né? Então, como eu falei, né, assim, anteriormente, assim, começa, né, lá em 2002, né, com o professor Marlon lá da FG mostrando as possibilidades. E, assim, eu sempre gostei de jogos, assim, independentemente se eu ia trabalhar com isso ou não, isso é uma coisa que permeou a minha infância, adolescência, a do que eu jogo até hoje. E aí, geralmente, quando a gente fala isso, principalmente hoje, com a galera de hoje, a galera já pensa no videogame, né? Todo mundo pensa no digital, né? Você vê como que a geração muda. Mas eu gosto mesmo é do jogo de tabuleiro, né? Que você joga os dados, pega os peão, mexe, não sei o quê,
puxar as cartas, RPG, mas qualquer outro de tabuleiro, né, e tal. E aí a gente vai chegar nessa história do RPG, porque aí, nessa época, lá da graduação, eu jogava muito RPG. E aí, o Marlon me perguntou sobre um jogo assim que eu gostava de fazer, algo que eu gostava de fazer, e como que seria essa adaptação para trabalhar com conteúdos da química. E aí eu pensei numa aventura de RPG. Falei, vou montar uma aventura de RPG e vou colocar nessa história uns obstáculos, umas situações, problema da química. E aí fiz isso. Aí fiz o meu TCC com isso, que depois virou uma dissertação de mestrado, depois virou um livro e outros trabalhos, outros artigos, né, com essa pegada. Mas só, como eu falei, né, tem que vender o peixe. Então, essa história era tão inusitada que em 2004 eu apresentei meu primeiro trabalho, há 20 anos atrás, né, meu primeiro trabalho num congresso científico. E foi o primeiro trabalho de RPG, de RPG no ensino de química, assim, que a gente tem conhecimento. Não existia nada antes disso. A gente geralmente fala assim, foi o primeiro do Brasil, mas talvez tenha sido o primeiro da América Latina, da América, na verdade, eu tenho certeza, porque a gente vai no banco de dados e faz essa pesquisa bibliográfica. A gente não tem como afirmar que isso foi talvez o primeiro do mundo por conta de alguns bancos de dados europeus ou ocidentais, orientais, desculpa, que talvez a gente não tenha acesso. Mas assim, que a gente tem noção na literatura, não tem nada antes do meu. Nada de RPG no ensino de química antes do que eu propus. Isso é uma coisa legal, né? Porque assim, você fez uma coisa que era inédita. Né? E isso me rendeu muitos bons frutos. Até hoje eu sou convidado para dar um curso, uma palestra, alguma coisa sobre RPG na química, porque eu fui o pioneiro a fazer isso, né? Ou alguém que quer trabalhar comigo, com isso, enfim. Mas aí, voltando na sua pergunta, da história dos jogos, me motivou demais, me fascinou, me fez estudar mais química, porque aí eu queria montar outros jogos, mas aí você precisa saber química para não errar os conteúdos lá, né? Então eu comecei a fazer disso algo que, assim, do mesmo jeito que a galera fica pensando em experimentos, eu ficava pensando nos jogos e tal, e como eu falei, eu fiz TCC nisso, depois entrei na pós-graduação, fiz mestrado com isso. No doutorado eu quis trabalhar com outros jogos, assim, com tabuleiro, tava começando esse negócio de tecnologia digital, eu quis trabalhar com os vídeos amadores da galera, dos alunos fazendo experimento, e discutindo e tal. Talvez eu acho que hoje eu não faria isso, ou eu ficaria só nos jogos mesmo, mas naquela época estava surgindo, eu gostava. Então eu acho que é isso, parte do interesse também pessoal, né, do interesse da pessoa. Nem todo mundo, embora é muito difícil alguém que não goste de nem que seja de um jogo de cartas, de um jogo de qualquer coisa. É muito difícil, mas é uma coisa muito pessoal, né? Mas eu particularmente, eu sempre gostei, então eu acabei fazendo disso a minha linha de pesquisa. E aí, pensando nos jogos que você perguntou assim, cara, eu podia ficar aqui o dia inteiro citando, porque, nossa, a gente produz muita coisa. A gente tem uma disciplina na licenciatura que é Práticas Interdisciplinares de Ensino de Química 2, e é sobre jogos, sou eu que ministro. Então, todo semestre, esse semestre ela não está sendo ofertada, mas quase todo semestre, todo mundo que faz a disciplina, a prova final é a elaboração de um jogo. Então, assim, tem jogo demais. Né? Além da galera da pós-graduação que trabalha comigo. Mas se eu fosse citar aqui alguns divisores de água, o RPG a gente já falou, é um que eu acho que assim, a gente, né, começou com isso e depois disso abriu portas para várias outras pessoas fazerem isso. E aí, como eu gosto de falar com uma outra professora que está lá no Paraná, que também trabalha com isso, a gente fala assim, a gente gosta de ser pioneiro nas coisas, né? Em 2018, a gente fez também, foi o primeiro da América Latina, primeiro escape room voltado para química. Então, a gente fez uma sala, vocês conhecem o jogo de escape, né? Tem ali no shopping, nas coisas que você paga um valor lá, o cara te tranca numa sala e você tem um tempo para sair. Então, a gente fez lá em Foz do Iguaçu uma sala de escape com coisas de química. A pessoa tinha que entrar lá dentro, tinha um tempo, tinha aluno aqui da UNB envolvido, né? Uma aluna que trabalhou com a gente, comigo e com a Ingrid, que é a Mariana Esper, que fez engenharia química. Trabalhou, embora estivesse na engenharia química,
Ela trabalhou muitos anos comigo nesse projeto de extensão de Química Forense, e ela foi comigo para Foz do Iguaçu, lá na UNILA, que é a Universidade Federal, né, latino-americana lá da fronteira, e a gente montou essa sala de escape room para um evento lá e tal. E depois a gente conseguiu publicar vários trabalhos sobre isso, um artigo, etc. E depois disso também surgiu outras coisas. A gente também, na época da pandemia, isso foi em 2018, né? Na época da pandemia, a gente fez um escape também virtual pro dia do Químico, que é o 18 de junho, que é o dia do Químico. Então, em 2020, a gente fez... Depois eu posso passar um link para vocês tentarem jogar, para ver se vocês vão dar conta de sair lá do lugar. A gente fez um escape virtual. Tava todo mundo isolado, aquela coisa. Para comemorar o dia do Químico, a gente fez isso, lançando nas redes sociais e tal. Foi bem legal também. Então, acho que para marcar território, né, a gente gosta de fazer uns negócios assim, diferentes. E aí, para finalizar essa história, eu tô com um aluno de doutorado agora, embora ele não seja da química, e a gente tá apanhando um pouco sobre isso, mas ele manja muito de tecnologia, né? Como o programa da gente é ensino de ciências, então, ele, apesar de não ser da química, ele está trabalhando no doutorado comigo, e a ideia é fazer um escape room no metaverso. Já viu aqueles óculos de realidade virtual? A ideia não, a gente já até fez um protótipo, mas assim, eu preciso melhorar essa aventura. A gente fez um protótipo para ver se estava certo, né? E aí você joga, a gente cria um avatarzinho, e aí você consegue jogar, tem uma sala de escape que você precisa desvendar obstáculos, coisas químicas dentro do metaverso. Então essa é a nossa meta, assim, agora para os próximos anos, né? Mas assim, eu nunca abandonei o jogo de tabuleiro, dado, carta, enfim, não é porque a gente está trabalhando com isso que a gente não faz outras coisas, né? Mas só para dar exemplos, assim, que a gente vai também evoluindo e pensando junto com a sociedade, né? Se hoje isso está disponível, vamos tentar usar para o ensino de química também. Professor, obrigado por ter respondido minha pergunta e poxa, me deu até um arrependimento assim de agora estar formando e não ter corrido atrás de um projeto de extensão assim, porque eu me vejo trabalhando muito engajadamente num jogo de química. Eu também gosto muito de jogos, gosto muito de RPG, conheci mais sobre o RPG do senhor, inclusive depois se quiser passar o nome, links para todo mundo que estiver ouvindo, provavelmente vai estar disponível no Spotify, no nosso Instagram e no nosso site. E aí, se eu quiser passar esses links pro pessoal conhecer também, né? Bom, professor, tendo tamanha experiência dentro da docência, qual a sua perspectiva sobre o mercado de trabalho para os futuros licenciados e demais profissionais da química? O senhor teria algum conselho para aqueles que desejam seguir uma carreira em química e também para aqueles que já estão trabalhando esse caminho na universidade? Pensando nas demais profissões da química, eu não tenho essa expertise toda, embora tenha feito alguns trabalhos fora da docência, né? Como eu falei, eu fiz estágio no MAPA, né? Quando eu me formei em química, antes de entrar no mestrado, eu fui RT de uma indústria lá em Goiás, cheguei a trabalhar como químico, né, mesmo assim, de indústria e tudo mais, mas eu não tenho essa expertise para falar muito do mercado de trabalho, assim, das outras áreas, sabe? Seria leviano, assim, da minha parte. O que eu posso dizer pelo conhecimento, assim, pelo que a gente pode falar, assim, vendo o cenário, é que, assim, hoje eu acho que o mercado tá bom, assim, para o químico, para o tecnólogo em química, para o engenheiro, por exemplo, porque a gente tem bastante polos de pesquisa, assim, ou de indústrias aqui no estado de Goiás, como lá em Anápolis, a gente tem o DAIA, né, tem as indústrias farmacêuticas que empregam bastante químicos, né, tudo mais, mas o que eu tenho propriedade para falar é sobre a docência, né, e aí pensando nisso, assim, uma coisa que eu discuto nas disciplinas de estágio lá da licenciatura, né, você nunca vai ficar rico sendo professor de química, né, ou professor de qualquer coisa, mas você também nunca vai ficar sem emprego, né, isso é um fato. Então, assim, hoje realmente, assim, se você for fazer uma pesquisa, assim, é muito difícil você ter uma pessoa que seja licenciado em química e esteja desempregado, assim. Às vezes a pessoa está num concurso temporário, ou está num cursinho, ou está buscando uma estabilidade, mas desempregado, assim, a não ser que a pessoa esteja estudando para um concurso, alguma coisa, a não ser que ela queira mesmo. Então, o cenário para professor hoje
de ciências, não só de química, de ciências, ele é bom. Assim, como eu falei, não tem altos salários, mas é uma profissão que não tem crise. Primeiro porque o curso de ciências, um curso de ciências da natureza, como química, física, biologia e tal, é um curso que tem uma baixa procura, né? E é um curso muito difícil, vocês sabem disso, né? Então é um curso extremamente difícil. Então, ou seja, tem uma baixa procura e forma pouco. Mas a necessidade é alta, né? Então sempre vai ter emprego, sempre vai ter trabalho para o professor de química. É lógico que, assim, por isso que a gente bate muito na tecla da boa formação inicial, da formação inicial de qualidade, e por isso, né, que a gente tem um curso aqui no UNB de excelência, mas também nas formações continuadas, né? Seja uma especialização, mestrado, doutorado, e tá sempre pensando nesses mecanismos de se ensinar química, né? Quando a gente trabalha com jogo, uma pessoa que veio para pós-graduação trabalhar comigo, por exemplo. Então a pessoa está trabalhando com jogo para ensinar alguma coisa de ciências, seja química, física, biologia, né? Porque, como eu falei, a pós-graduação da gente é em ensino de ciências, não é só em química, né? Então, a preocupação maior da pessoa é desenvolver um material, no nosso caso jogo, que trabalhe, que ensine, que avalie melhor o conteúdo que ela está ensinando. Então essa é a máxima, a perspectiva, né? Ou seja, independente para onde essa pessoa vá, se vai continuar na educação básica ou vai fazer um concurso para o ensino superior, depois que ela fizer doutorado, sei lá, essa pessoa, esse profissional, além do conhecimento geral que ele vai ter, ele vai saber trabalhar com essas ferramentas, seja jogo, seja experimentação, e aí vai qualificar melhor ele. Então, assim, o mercado de trabalho para esse tipo de profissional, ele é muito bom, perspicaz, assim. Eu acho que, como eu falei, né, não existe professor desempregado, a não ser que ele queira. E se você tiver mestrado, doutorado, aí que não existe mesmo, assim. Uma pessoa doutor, uma pessoa que é doutora em ensino de química, ensino de ciências, assim, dificilmente ela não tem vaga, ela não tem colocação. Então a gente ouviu agora uma notícia recente que vai abrir 100 institutos federais no Brasil, 2 aqui em Brasília, em Sobradinho e Sol Nascente. Com certeza vai ter vaga para professor de química. As pessoas estão fazendo aqui mestrado, aí sim dá pra gente falar das demais áreas, né? Porque se vai ter vaga para professor de química, vai ter para professor de orgânica, de inorgânica, de analítica, a galera do ensino. Então, ou seja, para quem está na pós-graduação ou almejando uma pós-graduação, ou seja, está terminando o curso, que nem vocês, e está pensando numa pós-graduação, vai ter concurso muito em breve. Professor, muito obrigado pela sua participação e por ter compartilhado essa história sobre a sua carreira. Gostei muito sobre a sua explicação sobre os jogos, eu tinha essa curiosidade há muito tempo. E é isso, a gente fica por aqui no nosso podcast Café com Química. Para mais notícias e mais atividades do PET Química, você pode acessar o nosso Instagram e o nosso site. Obrigado por escutar o nosso podcast hoje e até a próxima.